e o povo de Nu, quando rejeitou os mensageiros, afogámo-los e fizemos deles um sinal para a humanidade e preparamos para os injustos um castigo doloroso. E destruímos os povos de Ad e Samud e os habitantes de Arras e muitas gerações entre essas. E a cada um deles apresentamos exemplos dos povos destruídos como advertência. E a cada um que rejeitou aniquilamos com completa aniquilação. E, de facto, tenham passado pela cidade de Sodoma, sobre a qual se fez chover uma chuva devastadora de pedras. Acaso não a tenham visto então? Sim, mas ainda assim não acreditam. Não têm esperança na ressurreição. E quando te veem, ó Muhammad, não te tomam senão por um objeto de troça, dizendo: acaso é este que Allah enviou como mensageiro? Quase que nos teria desviado de nossos deuses, se não fôssemos firmes na adoração a eles. Mas brevemente saberão, quando virem o castigo, quem estará ainda mais perdido do caminho. Acaso reparaste naquele que tomou seus próprios desejos, paixões por divindade? Acaso serás tu responsável por ele para o guiar? Ou julgas que a maioria deles ouve ou compreende? Eles não são senão como os rebanhos que nada compreendem. Aliás, estão ainda mais perdidos do caminho. Acaso não reparas em como teu Senhor prolonga a sombra? E, se quisesse, realmente a teria feito estacionária, mas fizemos do sol um indicador dela. Depois, recolhemos-la a nós em gradual recolha. E é Ele quem faz para vós da noite um manto e do sono um meio de descanso, e fez do dia uma ressurreição. E é Ele quem envia os ventos como boas novas, precedendo sua misericórdia a chuva, e fazemos descer do céu água purificadora, para com ela darmos vida a uma terra morta, e darmos-la de beber dentre o que criamos, a muitos animais e humanos, e, de facto, distribuímos-la entre eles de várias formas, para que se recordem dos favores de Allah. Mas a maioria das pessoas só teima em ingratidão, e, se quiséssemos, teríamos enviado um demonstrador em cada cidade. Portanto, ó Muhammad, não obedeças aos descrentes, mas esforça-te arduamente neles, com grande esforço através deste Al-Qur'an, explicando sua mensagem e exortando a verdade. E é Ele quem faz confluir os dois mares. Um é potável, doce, outro é salgado, amargo, e fez entre ambos uma barreira e uma interdição intransponível que os separa. E é Ele quem criou da água o homem, e então fê-lo parente de duas formas, por linhagem e casamento. E teu Senhor é poderoso. E ainda assim os descrentes adoram além de Allah, o que não os pode beneficiar e nem os prejudicar. E o descrente é sempre apoiante de Shaitan contra seu Senhor. E não te enviamos, ó Muhammad, senão como anunciador de boas novas e admoestador. Diz: não vos peço por isso recompensa alguma pela pregação, exceto a de ver quem quiser a tomar um caminho que o guia ao seu Senhor. E confia somente no eternamente vivo, aquele que não morre, e glorifica-o com seus louvores. E basta ele como informado acerca dos pecados de seus servos, aquele que criou os céus e a terra, e o que há entre ambos, em 6 dias, etapas. Depois posicionou-se no trono, o Clemente. Pergunta então acerca dele a quem está informado. E quando lhes é dito: prostrai-vos somente para Ar-Rahman, o Clemente, respondem: o que é Ar-Rahman? Acaso nos prostraremos para o que nos ordenas? E essa repulsão aumentou-lhes a aversão. Abençoado seja aquele que colocou constelações no céu, e colocou entre elas uma lâmpada acesa, o sol, e uma lua luminosa. E é Ele quem faz a noite e o dia se sucederem um ao outro como sinal para quem deseja meditar ou deseja agradecer a Allah. E os verdadeiros servos do Clemente são aqueles que caminham humildemente pela terra, e quando os ignorantes se dirigem ofensivamente a eles, respondem palavras pacíficas, salam, e que passam partes das noites perante seu Senhor prostrados e de pé no salá, e que dizem: Senhor nosso, afasta de nós o castigo do inferno. Certamente seu castigo é uma aflição permanente. Que mau local é esse, como morada
morada e como lugar de permanência. E tais servos são os que, quando gastam, não esbanjam e nem são avarentos, mas são moderados entre isso, e que não invocam com Allah outra divindade, e não matam a pessoa que Allah proibiu matar, exceto por justiça, e não cometem zina, sexo ilícito. E quem assim fizer, encontrará a retribuição pelo seu pecado. No dia da ressurreição, ser-lhe-á duplicado o castigo, e nele permanecerá eternamente desprezado, exceto quem se arrepende, crê e pratica atos virtuosos. Então, a esses Allah transformará suas maldades em bondades, e Allah é perdoador, misericordioso. E quem se arrepende e pratica atos virtuosos, por certo, ele se volta verdadeiramente arrependido a Allah. E tais servos são os que não prestam falso testemunho, e quando passam por futilidades, passam com dignidade, e que quando são exortados com os versículos do seu Senhor, não caem surdos e nem cegos a isso, e que dizem: Senhor nosso, concede-nos a partir de nossas esposas e nossas descendências a frescura, conforto dos olhos, e faz de nós líderes exemplares para os tementes. Esses serão retribuídos com o lugar mais elevado no paraíso, porque foram pacientes, e nele serão recebidos pelos anjos com saudações e palavras de paz, onde permanecerão eternamente. Que magnífica morada e lugar de permanência! Diz aos descrentes, ó Muhammad: meu Senhor nem se importaria convosco, se não fosse vossa invocação, pois sem dúvida rejeitastes a verdade. Então, brevemente haverá um castigo inevitável.